Olá, queridos telespectadores, nós estamos aqui com muita alegria com o nosso amigo, grande companheiro de líderes espíritas cristãs, Dr. Weimar Muniz de Oliveira. Ele que foi presidente por tantos anos da Federação Espírita do Estado de Goiás, presidente também da Abrame, está aqui conosco hoje no 8º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra, e será um dos principais organizadores do 9º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, a ser realizado no ano que vem, na querida cidade de Goiânia. Seja muito bem-vindo, Weimar. Muito obrigado, Geradinha. Com muita alegria que nós aqui estamos, eu e Cleusa, para participar do 8º Congresso, ou melhor, o 8º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus e Chico Xavier. Qual que é a sua expectativa, Weimar, em relação à tarefa de Goiânia, que será no ano de 2016? Nós ficamos entusiasmados com a quantidade, o entusiasmo e a quantidade de pessoas que compareceram a esse 8º encontro. E nós pretendemos que o Goiânia não fique atrás. Nós coloquemos no Centro de Convenções de Goiânia ou outro ambiente que for possível a realização, nós gostaríamos de colocar pelo menos de 2.000 pessoas ou mais, pelo menos é o que nós pretendemos e vamos trabalhar para isso. Com a comissão que nós haveremos de formar, com muito entusiasmo e muito boa vontade. É esse entusiasmo que nós estamos vendo aqui em Santos e que temos visto em outras cidades, que une os nossos corações, né, Weimar? Nos lembra a presença de Chico, a alegria que Chico Xavier nos proporcionava ao falar do Evangelho de Jesus, ao falar da mediunidade, da doutrina espírita, da vida futura. Qual foi para você a importância de Chico Xavier em sua vida? Olha, a importância de Chico é algo excepcional. Inclusive, eu gosto de dizer e repetir que Chico Xavier foi que nos ensinou como admirar e amar a Jesus. Então, nós sabemos que Jesus sempre nos amou, continua nos amando e continua à espera que todas as criaturas do seu imenso rebanho o ame, como a todos ele ama. De modo que a convivência que nós tivemos com Chico Xavier é algo que nos engrandece, nos estimula para o vencimento das dificuldades, dos problemas. Tanto é verdade que nós demos a nossa humilde contribuição escrevendo 3 livros biográficos sobre Chico Xavier e sua obra. O senhor poderia citar os nomes desses livros? O primeiro dos livros que nós escrevemos, até aconteceu um fato muito interessante, que foi Chico Xavier, Casos Inéditos. E nós chegamos por volta das 3 horas e ele estava dormindo. Então, Eurípides, filho dele, falou: Weimar, eu vou entregar a ele o livro e depois você volta à noite e eu tenho certeza que aí ele vai lhe devolver o livro e dizer o que ele achou do livro. Bom, o que aconteceu à noite por volta das 8 horas e depois, na despedida? Ele segurou a minha mão e falou: meu filho, que coisa bonita, eu já chorei tanto e sei que vou chorar mais ainda. Como que ia dizer que não teria lido o livro todo e na continuidade da leitura ele ia chorar mais. Esse foi o primeiro livro. Ou então, eu vou me aventurar aqui a pensar uma coisa diferente. Ou então ele já estava falando que seria mais de um livro, não é? Que você depois viria escrever 3 sobre a vida dele. Bom, depois o livro seguinte foi Chico Xavier, o apóstolo do século XX, ou melhor, o apóstolo do século XX, Chico Xavier. E, por último, a volta de Allan Kardec, onde nós tivemos a oportunidade de reunir tudo que se tinha escrito a respeito de Chico como sendo a personalidade, ou melhor dizendo, a individualidade de Allan Kardec.
a partir do livro do Adelinda Silveira, né? Que Kardec prossegue. Com relação a informações que Bacelli também deixou, Jarbas Varanda e muitos outros. De tal maneira que nesse livro nós fizemos 16 entrevistas e 10 depoimentos de pessoas profundamente conhecedoras do movimento espírita e da doutrina espírita. Pessoas conhecidas no Brasil inteiro, como expositores, escritores, etc. Como é o caso, por exemplo, de Marlene Nobre, o próprio Jarbas Leone Varanda, o próprio Geraldinho, que está presente, que está nos entrevistando. Todos eles nos deram contribuições que, reunidas, nós formamos o livro A Volta de Allan Kardec, além de 3 eventos que aconteceram comigo, melhor, 3 fenômenos que ocorreram. O primeiro deles foi em Los Angeles, quando nós proferíamos uma palestra justamente a respeito da personalidade e a obra de Chico Xavier. Depois, outro fenômeno ocorreu na Badiânia, quando eu estava em companhia de Marlene, e, finalmente, o terceiro fenômeno, ou melhor, o segundo, ocorreu em Uberaba, justamente no Grupo Espírita da Prece, e o terceiro em Abadiânia, interior do estado de Goiás. É interessante, Weimar, porque você mesmo conta no livro que inicialmente você não era adepto dessa tese, não é? Então, o que o convenceu do contrário, para você escrever esse livro, assumindo publicamente a tese que Chico Xavier é a reencarnação do nosso codificador Allan Kardec? Não me passava pela cabeça nenhuma ideia sobre esse assunto, mesmo porque de início eu até a repudiaria. Mas acontece que com esse fenômeno que ocorreu em Los Angeles, e que depois foi confirmado por 2 outros fenômenos, eu não tive outra alternativa senão reunir o material para escrever o livro. E esse material, como que aparecia assim naturalmente à minha frente. Lá em Los Angeles, por exemplo, aconteceu um fato que eu gostaria de contar. Antes de iniciar a palestra, que seria sobre a individualidade ou a personalidade e obra de Chico Xavier, eu fui acometido de uma emoção tão grande. O sentimento era um sentimento de saudade. Era um sentimento que como que queria me tirar o coração para fora. E aí eu comecei a chorar, sem poder segurar as lágrimas. Elas desciam naturalmente pelos 2 lados das minhas faces. E a Cleusa começou a orar: meu Deus, o não vai dar conta de fazer a palestra. E começou a orar, pedir a Chico Xavier que me ajudasse, etc. E aí eu fui me recompondo até que eu iniciei a palestra. E ao iniciar a palestra, por incrível que possa parecer, eu me lembrei de alguns poetas brasileiros recitando alguns versos, que aí o povo começou a chorar, a assistência. E a Cleusa depois me relatou, terminada a palestra, nós íamos para o hotel, e me relatou o seguinte fato, que assim que ela orou e que eu comecei a me recompor, apareceu à frente dela a figura de Chico Xavier. E o Chico Xavier foi modificando, transformou-se no Allan Kardec. Ou foi o contrário. Apareceu a figura de Allan Kardec, e depois ele foi se transformando, se eu não me lembro bem, e transformou-se na figura do Chico Xavier. Quando ela me relatou esse fato, eu, sinceramente, levei 3 anos para ter convicção e realmente acreditar. Só acreditei quando aconteceu um fenômeno semelhante em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece. E qual foi este fenômeno? Esse fenômeno que aconteceu é o seguinte: estávamos em Uberaba em visita a Chico Xavier, os amigos de lá, quando de repente sai de uma porção de pessoas a Isabel Mazzucati. E começou a conversar comigo, me contou a história dela, que era desde mocinha, desde os 12 anos, tinha muita vontade de conhecer Chico. Falei: meu Deus, chegou a hora de eu matar a minha curiosidade, ir a Uberaba e conhecer Chico Xavier.
Bom, já que você me dá direito de escolher, eu gostaria que você me levasse a Uberaba para conhecer Chico Xavier. Ele aceitou e assim foram a Uberaba. E o Chico, chegando a Uberaba, hospedaram-se no hotel e à tarde foram à casa do Chico. O Chico os recebeu como se fossem amigos de séculos. E ali ficaram por 3 dias. No último dia, antes da despedida, estava o casal lá em companhia do Chico. O Chico convidou-a para sentar à mesa. Sentaram um de frente para o outro. Ele pegou uma das obras, que é o livro do Chico, e falou: minha filha, como você bem sabe, isso aqui é a base filosófica da doutrina. Colocou lá. Pegou o segundo, que é o Evangelho segundo o Espírito, e falou: isso aqui é o livro de cabeceira, o livro do sentimento, o livro da solução dos problemas mais sérios. E colocou de lado. À medida que ele ia falando, ele ia se transformando na frente dela. Quando ele pegou o livro dos médiuns, que tem a figura de Allan Kardec, ele falou: meu Deus, é ele. E ela me contou esse fato. Eu falei: meu Deus, e o fenômeno de Los Angeles, que é verdadeiro? Esse foi o segundo fenômeno, contado assim rapidamente. E tem um terceiro que ocorreu na cidade de Abadiânia, perto de Goiânia, que eu posso contar também, se for oportuno. Vamos ouvi-lo. Bom, nós fomos, eu, Cleusa e Marlene Nobre, a Abadiânia, porque a Marlene gostaria de fazer algumas perguntas para o médium João de Deus, uma espécie de pesquisa científica. Em lá chegando, ficamos por ali. De repente, uma senhora deslocou-se de algumas pessoas e veio conversar comigo. Falou: doutor Weimar, eu conheço o senhor, eu já ouvi palestra do senhor lá em Caldas Novas e tal. Muito bem. Começou a contar a história dela, semelhante a de Isabel Mazzucati, mas com uma conotação bem diferente. Ela me contou que desde mocinha tinha muita vontade de conhecer o Chico Xavier, mas nunca pôde fazê-lo. E aí casou-se, não foi feliz no casamento. Depois casou-se segundo as núpcias com um norte-americano, que até estava presente lá em Abadiânia, e nunca teve a oportunidade de ir a Uberaba para conhecer Chico Xavier. Mais ou menos lá aos 30 e tantos anos, de repente ela teve um sonho. E neste sonho, que era num lugar muito bonito, várias edificações, um prédio muito lindo. Aí ela adentrou a um desses prédios e logo na primeira sala tinha um senhor assentado à mesa. Ela aproximou-se, ele pediu que ia se sentar, sentou-se à frente dela. Quando ela olhou, era o Allan Kardec. Ela disse: o senhor vai me desculpar, mas eu estou muito honrada de conhecer o codificador, mas quem eu gostaria de conhecer mesmo era Chico Xavier. Aí ela respondeu: olha, minha filha, só que eu e o Chico somos a mesma pessoa. Que interessante, né? É o depoimento da senhora Tânia Stewart, não é? Tânia. E ela completou dizendo que, em corpo físico, ela não ia conhecer o Chico, não ia ter oportunidade. Mas o tempo passou-se, até que um dia ela teve a oportunidade de ir a Uberaba. Falou: e agora que eu vou conhecer o Chico em pessoa? Chegando em Uberaba, e também no grupo Espírita da Prece, o Chico estava doente, ela não pôde vê-lo. Aí ela ficou assim um tanto triste, e uma senhora falou: não, vai à casa dele, que lá ele vai recebê-lo. Aí ela foi à casa do Chico e recebeu na entrada do muro ali do Chico vamos dizer assim, um auxílio espiritual muito grande, porque ali tinha uma árvore muito florida e tal. Ela teve uma sensação espiritual impressionante. Mas acabou não tendo condições de entrar, porque o Chico estava realmente acamado e não poderia receber visita. E assim, ela retornou a Goiânia e, de fato, não conseguiu conhecer o Chico no corpo físico.
Muito interessante esse depoimento, né? Então tudo isso fez parte do material. Exatamente. Depois de ter acontecido comigo esses 3 fenômenos, outro fato interessante, Geraldinho, é que das 4 mensagens recebidas do plano espiritual através de André Luiz e Hilário Silva, eu estava presente em 2 delas, em Tuiutá. Através do médium Toninho Baduí. Exatamente, através do médium Antônio Baduí, que é meu conterrâneo. Ora, depois de todos esses fenômenos e essas coincidências, nós sabemos que o acaso não existe, eu comecei a chegar à conclusão, à convicção de que eu tinha que transcrever, eu tinha que registrar essas memórias, e acabou resultando no livro. Foi quando me surgiu a ideia de realizar essas entrevistas e colher esses 10 depoimentos. Foram 16 a 17 entrevistas e 10 depoimentos. Mais os casos mediúnicos. Então são quase 40 fatos e ocorrências. Exatamente, é um livro de 450 páginas. Né? Que o levaram, então, à conclusão definitiva. Segundo a sua opinião, Chico Xavier é Allan Kardec? Exatamente. E eu procurei escrever esse livro adotando um método científico. E eu não tinha opinião. A minha opinião foi nas 2 últimas páginas, onde eu cheguei à conclusão, depois de todo aquele trabalho, de toda aquela pesquisa, de todos aqueles fenômenos, e eu não tinha outra alternativa senão concluir que, de fato, Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Muito bem. Doutor Weimar, o senhor citou aí a sua convivência com o nosso caro Jarbas Leone Varanda, que hoje está na vida espiritual. Ele que presidiu por muitos anos a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, não é? E uma pergunta, porque nós temos informação do filho dele, Guilherme, que o Jarbas lhe relatou uma conversa que teve com Chico Xavier, em que Chico previa a possibilidade do mundo entrar, infelizmente, numa 3ª Guerra Mundial. O senhor se lembra disso? Eu e Jarbas conversamos sobre muitos assuntos, inclusive sobre essa tese Chico Kardec. Eu tenho uma leve lembrança, não tenho lembrança absoluta, muito clara, porque talvez eu a tenha misturado com aquela entrevista que você fez, longa, aliás, ao Chico Xavier, que toca também nesse assunto. Mas a verdade é que nós que estamos mais adentrados nesse assunto, sabemos que a opinião do Chico era essa, que nós temos 2 opções. Ou nós nos livramos numa 3ª Guerra Mundial e aí haverá um surto de desenvolvimento muito grande, ou então acontecerá uma 3ª guerra, não se pode dispensar essa perspectiva do surgimento de uma 3ª Guerra Mundial. E aí, como o Chico nos disse, através de informações, eu não ouvi diretamente dele, que se ocorrer uma 3ª Guerra Mundial, a Terra levará pelo menos 1000 anos para se recuperar, ter condições de vida. Vamos então orar para que não aconteça essa calamidade na face da Terra, não é? Exatamente com relação ao Jarbas, eu gostaria de lembrar que uma das entrevistas de que é composto o livro é justamente uma entrevista tida como póstuma, porque antes do desencarne dele eu havia o entrevistado através da nossa revista Goiás Espírita. E essa entrevista, uma entrevista de cerca de 6 a 7 páginas, consta do livro A Volta de Allan Kardec, e eu descobri também ontem que consta do livro que ele deixou escrito Tributo a Chico Xavier. Foi lançado este ano pela TV A Caminho da Luz, não é? Exatamente. Exato. Agora, você citando aí esses fatos todos, qual que é a sua mensagem, tendo em vista a sua convivência, nossa querida Cleusa, com o Chico, os ensinamentos que o casal recebeu do Chico ao longo desses anos todos, qual que seria a sua mensagem, Weimar, para a comunidade espírita, para os amigos e amigas de Chico Xavier e sua obra, com relação ao nosso futuro? O que o Chico deixou para nós e qual a nossa função, nosso compromisso diante dessa obra tão grandiosa?
Eu gostaria de dizer de início que, na realidade, Chico Xavier detinha todo tipo de mediunidade. Pode ser tido realmente como um grande profeta. Ele desenvolveu, pode-se dizer, todas as modalidades mediúnicas. E esse contato que nós tivemos com ele durante muitos anos, a maior lição que nós recebemos é a concretização, vamos dizer assim, dos ensinos de Jesus. Sempre nós, depois de Jesus, que é guia e modelo para todos nós temos o Chico como um segundo modelo, o espírito a criatura que melhor seguiu os exemplos e os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a influência que ele exerce sobre nós, sobre os nossos corações, sobre a nossa maneira de ser e de proceder, ela é decisiva. E, seguindo-a, nós seremos vitoriosos e haveremos de colher frutos sazonados ao longo da nossa existência. Muito obrigado, Dr. Weimar. É uma alegria tê-los aqui conosco em Santos, na oportunidade do 8º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier e sua obra, já augurando, esperando que o 9º encontro, no ano que vem em Goiânia, em data ainda a ser definida, possa ainda mais abrilhantar esta comunhão fraterna que nos irmana a todos em torno do ideal espírita cristão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Weimar, quando foi publicada a primeira mensagem à volta de Allan Kardec, pelo espírito Hilário Silva, psicografada pelo médium Dr. Antônio Badu Filho, em 31 de outubro de 1997, na cidade de Tuiutaba, Minas Gerais, que informa que Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, quais os órgãos espíritas que a publicaram? Olhem, talvez porque à época o tema era um tanto controverso, só 2 federações tiveram a coragem de publicar esta mensagem. A primeira foi a União Espírita Mineira e depois, em seguida, a Federação Espírita do Estado de Goiás, enquanto eu estava na presidência. E a Marlene Nobre também publicou-a em São Paulo, no seu jornal, a Folha Espírita. De modo que foi muito interessante, porque as federações tinham receio, e eu acho que eles tinham até razões para isso, mas nós não, nós a publicamos porque nós tínhamos convicção dessa grande realidade de que Chico Xavier é a reencarnação do codificador. Assim que foi publicada essa mensagem, como é que a mesma chegou ao conhecimento de Chico Xavier em Uberaba? Foi muito interessante. Depois que a mensagem foi publicada por essas 2 federações e pela Folha Espírita, eu liguei para Marlene em São Paulo. Falei, Marlene, eu tenho um convite a lhe fazer. Falei, pode dizer, Weimar, vamos a Uberaba? Você levaria aí de São Paulo uns 100 a 200 exemplares da Folha Espírita e eu levaria aqui de Goiânia uns 100 a 200 exemplares também do Goiás Espírita, a nossa revista. Ela falou, top, pode reservar o hotel. E aí, imediatamente, eu telefonei para Uberaba e reservei o grande hotel, muito conhecido. E aí, eu e Cleusa pegamos o carro, nos preparamos e viajamos para Uberaba. Lá chegando, a Marlene já estava no hotel. O tempo que nós tivemos foi apenas de tomar um banho rápido e irmos lá para o Grupo Espírita da Prece, né? Como foi a despedida de você e Marlene Nobre de Chico Xavier? Olha, chegando lá no Chico, eu e Marlene, ele nos recebeu, a Cleusa conosco, né? Ele nos recebeu com muita alegria, inclusive no momento do trabalho pediu que nós sentássemos à mesa e cada um de nós usamos da palavra rapidamente, como só ia acontecer lá. Depois que terminou o trabalho e que os circunstantes ao redor da mesa despediram do Chico, competia a mesa também despedir. Aí
nós fizemos frente, eu fui o primeiro a despedir do Chico. Naquela época o Chico já estava bem doente, de tal maneira em que as pessoas beijavam a mão dele, ele beijava a mão da pessoa, era questão de segundo, 2, 3 segundos. Mas quando eu estendi a mão para ele, segurou a minha mão e disse: meu filho, mas que revista corajosa, hein? Falei: uai, Chico, a gente tem que assumir, você não acha? Ele falou assim: é isso mesmo. Olha, eu estou indo. Eu já tive 5 moratórias, não tenho direito a nenhuma mais, agora é com vocês. Interessante frisar que em seguida a Marlene, despedindo-se dele, ele disse mais ou menos a mesma coisa. Olha, minha filha, mas que jornal corajoso esse seu, lá de São Paulo. E ela deve ter respondido mais ou menos nos mesmos termos em que eu fiz. Eu só sei que ao final ele disse: pois é, minha filha, eu estou indo. Já tive 5 moratórias, não tenho direito a nenhuma mais, agora é com vocês. Assim que eu e Marlene chegamos ao Grupo Espírita da Prece, o Chico autorizou distribuirmos as revistas e os jornais. Não deu para todo mundo, né, porque eram muitas pessoas. E o interessante é que o Chico pegou um exemplar da revista e um exemplar do jornal e botou debaixo do corpo dele. Segundo eu entendi, é uma espécie de aprovação do que estava escrito nessas mensagens publicadas nesses 2 órgãos. Weimar, o que o levou a escrever o livro A Volta de Allan Kardec e qual a sua conclusão? O interessante é que jamais me passou pela mente, pela cabeça, escrever um livro desse teor. Mesmo porque eu posso até dizer que de início eu não aceitaria essa tese. Mas fenômenos ocorreram comigo e o material sempre chegava à minha mão assim, como se tivesse sido enviado por alguém. E aí eu acabei me convencendo que, afinal de contas, eu não podia deixar que aquilo ficasse em branco. Eu tinha obrigação de registrar, mesmo para discussão. E assim, esse livro, que é composto de 450 páginas, eu não tenho opinião até a última página. Na última página, depois dessa fatigante pesquisa e análise, eu não tive outra alternativa senão aceitar e concluir com ênfase que, de fato, Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, não tem como ser diferente. Weimar, em quantas versões foram editadas a obra A Volta de Allan Kardec? Zorzo, foram editadas até hoje 3 edições, que aliás a terceira já está se esgotando. Porém, nós teremos uma 4ª edição, porque o Lar de Jesus, que detém os direitos autorais da obra, cedeu uma edição para o Geraldo Lemos Neto, que a publicará pela Vinha de Luz, disponibilizando essa 4ª edição em versão eletrônica. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier sempre ajuda. Chico Xavier